Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 132 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 34, 35 e 36, que são os últimos capítulos então de 2 Crônicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 34 de 2 Crônicas vai dizer assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Zerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares aos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Zerá e as imagens de escultura e de fundição, reduzindo-os a pó, e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício a seus ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio de suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Zerá e as imagens da escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade de Joá, filho de Joacás, cronista, representassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham o seu encargo à casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para prepararem e restaurarem o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para a junção e para servirem as vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Estes homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos de instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra, em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães e oficiais e porteiros. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e dos que a executaram. E o escrivão acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã deu o livro em voz e leu em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas
Então deu ordens a Ilquias, a Aicam, filho de Safã, a Abidom, filho de Micá, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Jerusalém e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então o rei deu ordens a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo a palavra da aliança que estava escrito naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Capítulo de número 35. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes dos seus cargos e os animou a servir os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-las nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos de famílias que de seus irmãos,
os filhos do povo e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa, segundo a palavra do Senhor, dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo para todos os que ali estavam 30.000 cordeiros e cabritos de rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias e seus irmãos, Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram os levitas para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram na parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta, como Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e como todo Judá e Israel que estava ali, com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: "O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venha contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra." E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras de Neco, que havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido."
Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha tido e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos dos seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. Isso se tornou um costume de Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis e de Israel e de Judá. Capítulo de número 36. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns utensílios na casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão de seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam de seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e os seus príncipes,
Tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse de seus sábados. Durante todos os dias de sua desolação, a terra repousou até que os 60 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusessem por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. E assim nós finalizamos mais um livro da Bíblia. Amanhã, então, nós começamos o livro de Esdras. E é isso, se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários. Um beijo da Sá e até amanhã!